colocar o púlpito aqui, senão eu não consigo ver o que está escrito. Amém. Quem esteve aqui na semana passada? Semana passada o pastor Glaico deu início à série de exposições e nesse ano é uma proposta diferente. Normalmente, o que nós fizemos todo ano de reforma? Para quem não sabe, em outubro é comemorado a Reforma Protestante, o aniversário da Reforma Protestante. E normalmente sempre são 5 solas. Sempre é uma série de exposições sobre os 5 solas da Reforma. Mas nesse ano a gente vai fazer apresentando grandes reformadores, grandes homens de Deus, seguidores de Cristo dignos de serem seguidos, vidas que inspiram. E hoje eu vou falar sobre George Whitefield. Eu queria começar fazendo uma pesquisa. Quem sabe, já ouviu, conhece George Whitefield? Levanta a mão, por favor. Aí umas 10 pessoas. Está a mesma média de manhã. De manhã tinha mais gente, então dividindo, a proporção ficou menor. Mas pouquíssimas pessoas conhecem esse homem. E só para iniciar a exposição, George Whitefield foi o maior evangelista de todos os tempos, desde o apóstolo Paulo. Não teve nenhum homem que Deus, na sua soberania e misericórdia, usou como esse homem que nós vamos falar hoje. E tem um pastor, um dos maiores pregadores do século XX, Dr. Martin Lloyd Jones, que ele fala que ele foi o mais negligenciado da história da igreja, porque quase ninguém ouviu falar, muito pouco fala-se sobre George Whitefield. E a gente precisa aprender, meus irmãos, que durante a história da igreja, através dos séculos, Deus providencialmente, ele levantou homens piedosos em momentos específicos da igreja. E estes homens, eles vieram de lugares diferentes, de realidades diferentes, homens que vieram de cidades populosas, outros que vieram de pequenos vilarejos isolados, homens com muita condição financeira, outros nem tanta condição financeira. Mesmo diante dessas diferenças, eles tinham algo em comum. Todos eles tinham uma fé inabalável no Senhor Jesus Cristo. Todos esses homens tinham uma fé inabalável no Senhor Jesus Cristo e eles também tinham profundas convicções nas doutrinas que engrandecem a Deus. Nas doutrinas que nós chamamos de doutrinas da graça. Fabrício, quais são as doutrinas da graça? Primeiro, depravação total. O homem, desde o Éden, ele foi manchado pelo pecado. Ele não consegue escolher a Deus se Deus não o escolher primeiro. Por isso que a Bíblia vai nos ensinar. Deus nos amou primeiro. Se não fosse Deus, meus irmãos, nós não os escolheríamos. Ele que nos atrai, Ele que tira a venda dos nossos olhos, senão nós caminharíamos a passos largos para o inferno, fazendo cada vez mais pecado, cometendo cada vez mais maldade, porque o coração do homem é mau, a natureza humana ela foi manchada pelo pecado. E essa doutrina da graça, ela nos ensina que Deus, Ele nos escolheu primeiro, e essa escolha ela foi independente de algum mérito. Deus nos escolheu de uma forma incondicional, não foi por causa de alguma qualidade, mas apesar de todos os defeitos. E Ele enviou Jesus Cristo para pagar a punição que era devida. O salário do pecado é a morte. E Jesus Cristo morreu em nosso lugar para que nós pudéssemos ter vida eterna. E o Senhor Deus, Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar e Ele também nos atraiu com o Espírito Santo. E é uma graça irresistível. Já viu aquela pessoa que você fala, não, fulano nunca vai na igreja, depois você vê ele lá na igreja, você fala, não, isso aí é só o sobrenatural mesmo. Por quê? É Deus. Não é oratória, não é conhecimento, não é slide, não é o tom de voz, não é gritando, falando baixo. É Deus que transforma o coração de pedra num coração sensível à voz do Espírito. E o próprio Deus, através do Espírito Santo, Ele faz com que nós venhamos perseverar até o fim, até o retorno dEle. Então essas são as doutrinas da graça.
O homem é mau por natureza, ele foi manchado pelo pecado, mas Deus, ele nos escolheu independente dos nossos pecados, sem mérito nenhum, e ele enviou Jesus Cristo para pagar pela punição. E ele nos atrai com uma graça irresistível e ele nos ajuda a perseverar até o fim. Essas são as doutrinas da graça. E todos esses homens, mesmo tendo uma divergência ou outra teológica em pontos que não são essenciais, todos eles andavam de ombro a ombro em relação às doutrinas que engrandeciam a Deus. Todos eles criam que a salvação ela é exclusiva do Senhor. A salvação vem de Deus. E é importante a gente estudar sobre esses grandes homens. É importante a gente ver como Deus utilizou os dons, os talentos, quão piedosos, dedicados, devotos à causa do Evangelho, à causa de proclamar o Evangelho, esses homens eram. E hoje nós vamos falar sobre George Whitefield. Nós veremos sobre um grande evangelista britânico. George Whitefield, ele começou o seu ministério num momento que a ortodoxia em toda a Europa era uma ortodoxia morta. Fabrício, o que é ortodoxia? Ortodoxia é a doutrina, é o ensino. Mas era uma ortodoxia morta por quê? Porque as pessoas tinham o ensino correto, mas a vida era divorciada desse ensino, elas não viviam aquilo que elas pregavam. Os próprios pastores nos púlpitos eram púlpitos frios, eram pregações, naquela época, pregações sólidas. E George Whitefield, Deus usou ele para romper essa ortodoxia morta, romper com essa era de nós conhecemos a verdade, mas nós não vivemos a verdade. Lembrando que aqui nós estamos no século XVIII, a Reforma Protestante foi no século XVI. E estava ocorrendo um grande esfriamento na Europa. E George Whitefield ele foi utilizado por Deus para ser o catalisador, para ser o impulsionador de dois grandes revivamentos, de dois avivamentos poderosos em dois continentes, na Europa, especialmente na Inglaterra, e também nas colônias americanas, que ainda não eram Estados Unidos. E Deus usou George Whitefield, e por isso, por causa do tamanho dessa reforma, do tamanho desses avivamentos, muitos historiadores chamam esse século do século da Segunda Reforma. Tivemos a primeira no século XVI, e no século XVIII veio esse avivamento forte, e muitos historiadores falam que é o século da Segunda Reforma. Por quê? A Europa ela estava num esfriamento espiritual muito grande, em especial na Inglaterra. As pessoas, os próprios pastores, tinham falta de cuidado, de zelo com aqueles que diziam membros. Os pastores não preocupavam se a pessoa dava prova do novo nascimento. Qualquer um era membro da igreja, não tinha compromisso mútuo entre a igreja. Os pastores, muitos não preocupavam com quem tomava a ceia do Senhor, com quem comungava na igreja. E outra situação que também atrapalhou muito e impulsionou esse esfriamento foi o ato de uniformidade, que foi um decreto baixado pelo parlamento inglês, que eles proibiram mais de 2.000 pastores puritanos. Puritanos eram crentes muito dedicados a Deus, muito fiéis, e eles proibiram mais de 2.000 pastores e expulsaram ele dos seus púlpitos. Eles foram proibidos de pregar em público. Esse decreto, ele tentou moldar o culto protestante a um culto mais católico, a um estilo de pregação mais católico, aos rituais católicos, ao jeito de falar, o jeito de orar católico. E as pessoas não estavam mais sendo apetite pela palavra de Deus. As convicções bíblicas, elas estavam sendo trocadas pelas filosofias que prevaleciam naquela época. E neste esfriamento espiritual tão grande, Deus ele usa George Whitefield. E o autor do livro que eu peguei como referência, Steven Lawson, ele diz sobre Whitefield: desde os tempos dos apóstolos não tem documentos que mostram nenhum outro indivíduo que possuísse tanta ambição pelo evangelho e incansável determinação. Desde a época dos apóstolos não tinha um homem, não tinha aparecido um homem com tanta ambição por pregar igual George Whitefield. George Whitefield, ele pregava estimativas conservadoras, bem assim por baixo, 1.000 sermões por ano. Estima-se que mais de 10 milhões de pessoas ouviram Whitefield pregando. 10 milhões de pessoas. Lembrando,
Não tinha microfone, não tinha estádio, não tinha mídia social, não tinha TikTok para fazer uma dancinha e viralizar e todo mundo começar a querer ver o Whitefield, não. Não tinha mídia social, Instagram, Facebook, WhatsApp, Whitefield, não tinha essa facilidade que nós temos hoje de viralizar algum conteúdo, ou então de deixar uma pessoa conhecida mundialmente. E o Whitefield, ele pregou para 10 milhões de pessoas, mas mesmo assim ele permanece um enigma para a maioria das pessoas. Eu perguntei aqui, quem já ouviu falar sobre o Whitefield? Poucos levantaram. E o Dr. Martin Lloyd-Jones, ele disse que o Whitefield foi o homem mais negligenciado em toda a história da igreja. Porque o maior evangelista cristão de todos os tempos, pouco se fala sobre ele. E eu coloquei algumas outras frases sobre o Whitefield de grandes homens de Deus. A primeira frase aqui de J.C. Ryle, bispo da Igreja da Inglaterra, e ele era muito conhecido por sua erudição, conhecimento, piedade. E ele diz: creio que nenhum outro pregador inglês tenha possuído uma combinação tão completa de excelentes qualificações quanto Whitefield. Repito minha opinião, Whitefield permanece único. Charles Spurgeon, que foi considerado o príncipe dos pregadores, um pastor inglês muito influente no século XIX, ele escreve sobre Whitefield: frequentemente, ao ler sobre sua vida, fico consciente de distinto reavivamento em qualquer direção que olhe. Ele vivia, outros homens parecem estar apenas vivos pela metade, mas Whitefield era totalmente vida, fogo, asas, força. Meu modelo pessoal, se for possível, algo assim em subordinação ao meu Senhor, é George Whitefield. Com passos desiguais, deverei seguir o seu glorioso caminho. E dizem, só um adendo aqui, que Charles Spurgeon ele tem um título de o príncipe dos pregadores. E eles falam que o Whitefield ele tinha um título de príncipe dos pregadores ao ar livre, que ele pregava nos campos, e nós vamos ver sobre isso. Martin Lloyd-Jones, um dos maiores pregadores do século XX, diz: George Whitefield é, sem dúvida, o maior pregador em língua inglesa de todos os tempos. Esse homem era simplesmente fenomenal. Edwin C. Dargan, que era um professor de homilética e também da história da igreja, ele diz: a história da pregação desde os apóstolos não contém nome maior ou mais digno que o de George Whitefield. Grandes homens falando de um outro grande homem usado por Deus. Meus irmãos, a gente precisa entender que Deus ele usa quem Ele quer. Em momentos específicos na igreja, Ele levanta homens piedosos, homens dedicados. Foi assim com Moisés no Egito. Foi assim com Paulo em Roma. Foi assim com Lutero em Wittenberg. Deus, em momentos decisivos, que precisa de uma voz para rugir e acordar uma igreja talvez fria, talvez em sono espiritual, Deus ele levanta homens específicos, homens dedicados, homens capacitados, entregues a Ele. E George Whitefield foi usado por Deus para ser o catalisador de 2 grandes reavivamentos. E esses 2 grandes reavivamentos, eles tiveram um drama especial, eles tiveram uma potência especial devido à mornidão espiritual que existia na cultura e na igreja da época. Esses 2 grandes revivamentos, em 2 continentes, tiveram um poder muito grande de influenciar, e nós vamos ver até a própria independência dos Estados Unidos, que muitos historiadores falam que Whitefield poderia ser chamado do pai dos Estados Unidos com a sua pregação, tanto que ele pregou nas colônias americanas. E a gente precisa entender sobre esse homem, a gente precisa aprender com ele e também nos inspirarmos na vida dele e pedir a Deus para fazer conosco também, dar essa fome, dar essa vontade de pregar, essa vontade de ganhar almas igual o Whitefield. Então vamos aprender sobre a vida dele. Esse livro é o livro que eu usei como referência, então o que eu vou falar hoje não dá nem 10% do que está escrito no livro. Se os irmãos quiserem aprender mais, é só comprar esse livro, ou então procurar na internet lá alguma pregação que tenha mais conteúdo, que fale mais sobre isso. Whitefield, 16 de dezembro de 1714, ele nasce na Inglaterra, e ele era o filho caçula de 6 irmãos, o 6º filho, e ele perde o seu pai quando ele tinha de 2 para 3 anos, seus pais tinham uma pequena hospedaria, e ele perdeu seu pai quando ele tinha de 2 para 3 anos, e sua mãe o criou sozinha até ele fazer 8 anos, quando ela casou novamente. Só que esse segundo casamento não deu certo. E ela divorciou. E o Whitefield, em meio a uma inquietação
devido a esses problemas, foi um período que ele cometeu pequenos furtos, mentiras, xingamentos, e ele tinha consciência do pecado, mas ele ainda não conhecia Jesus Cristo. Whitefield, ele gostava muito de teatro, de estar no palco. E o que ele fazia? Ele ficava entretendo os hóspedes daquela hospedaria com peças, com dramas teatrais. Ele era um orador nato, era um ator nato, e ele foi desenvolvendo essa capacidade de oratória, essa capacidade de eloquência durante todo o seu ministério, e foi aperfeiçoando isso, que foi muito utilizado por Deus durante as suas pregações. Whitefield também era um rapaz muito inteligente. Com 16 anos, ele começou a ler o Novo Testamento em grego. E com 16 anos, ele já tinha proficiência em latim, ele já dominava o latim. Contudo, ele não era convertido ainda. E Whitefield, com 17 para 18 anos, ele entra na faculdade de Oxford. E nessa faculdade, para poder subsidiar os seus estudos, ele fazia serviço para os outros estudantes que tinham mais condição. Ele limpava os quartos, ele limpava as roupas, ele servia comida. E com a exigência do estudo dele crescendo e a consciência dele cada vez mais pesada, por causa dos erros, por causa do pecado, crescia nele uma vontade de ficar bem com Deus. E ele orava 3 vezes por dia, ele jejuava, mas mesmo assim ele não sentia paz no seu coração. Ele não conseguia sentir que ele foi perdoado, que ele estava em paz com Deus. Até o momento que ele foi convidado para entrar num PG. Ele foi convidado para entrar num pequeno grupo chamado Clube Santo, que era um grupo da faculdade, um grupo de estudo bíblico, que tinham entre 9 e 10 integrantes. Dentre esses integrantes tinha John Wesley. Quem conhece John Wesley? A maioria conhece John Wesley, né? O fundador do metodismo. Tinha também Charles Wesley. Quem conhece Charles Wesley? Um dos maiores escritores de hinos cristãos que existiu. E tinha George Whitefield, o maior evangelista que existiu. E o que eles faziam? Ficavam orando, ficavam jejuando, tentando mortificar os prazeres da carne, só que eles tentavam com a própria força. Eles tentaram subir na escada da salvação, e quanto mais eles tentavam com seus próprios esforços, mais distantes eles ficavam de Deus. Até que num dia, Charles Wesley, ele traz para Whitefield um livro explicando sobre o novo nascimento. E Whitefield viu, olha, não é nada que eu possa fazer para eu ir para o céu, mas sim aquilo que Deus fez e somente Ele que pode fazer na minha vida para eu ir para o céu. Então, com 21 anos, Whitefield nasceu de novo. Com 21 anos, ele nasce de novo, e sobre essa experiência ele escreve: um homem pode frequentar a igreja, fazer suas orações, receber o sacramento e, no entanto, não ser cristão. Senhor, se eu não for cristão, se eu não for um cristão autêntico, por amor de Jesus Cristo, mostra-me o que é o cristianismo, para que eu não seja condenado em última instância. E após 5 anos tentando ser aceito por Deus, agora ele pôde dizer: finalmente, Deus se agradou de remover o pesado fardo, de fazer com que eu me apropriasse de seu amado Filho com viva fé e dar-me o espírito de adoção, selar-me conforme humildemente espero para aquele dia de eterna redenção. Mas, ó, com que alegria, alegria indizível, minha alma se encheu quando o peso do pecado foi removido. Essa experiência de conversão que ele viu, olha, o fardo do pecado, Deus removeu. Não era o esforço dele. Quantas vezes nós tentamos merecer a salvação? A gente, nossa, eu orei de joelho durante 1 hora, agora eu estou bem com Deus. A minha oração eu não chorei, então essa oração Deus não ouviu. A gente tenta fazer algo com as nossas próprias mãos, o nosso próprio braço, e não é nada daquilo que nós podemos fazer, é aquilo que Deus já fez através de Cristo Jesus. E o Whitefield, com 21 anos, ele converteu. E imediatamente não, com 21 anos ele converteu, e depois, com 23 anos, quando ele terminou de formar, ele foi consagrado a diácono na igreja. E aqui, com 21 anos, quando ele converteu, ele começou a ter cada vez mais uma fome, querendo cada vez mais ter conhecimento de Jesus, da salvação, dos evangelhos. E ele começou com 21 anos a ler a Bíblia, estudar a Bíblia de joelho. Ele acordava 4 horas da manhã e ia estudar a Bíblia de joelhos. Ele começou a devorar exposições do Antigo e do Novo Testamento de Matthew Henry,
que era um pastor presbiteriano da época inglês, que escrevia comentários, e ele começou a devorar aquilo, estudar. E com 23 anos, quando ele formou, ele foi consagrado diácono da igreja da Inglaterra. E imediatamente ele já sentiu um chamado para pregar. E uma semana depois ele já estava pregando na igreja que ele foi batizado. E ele começou a pregar em outras pequenas igrejas na Inglaterra. E o dom dele, que era um dom incomum, fez com que as igrejas ficavam lotadas. Em apenas um ano pregando, com 23 anos, ele já tinha eletrificado toda a Inglaterra. Ele era fora da curva. Ele foi um homem muito utilizado por Deus. E o que o Whitefield mais gostava de pregar era João 3. João 3 vai falar sobre a necessidade de quê? De nascer de novo para poder entrar no céu. E ele pregava muito esse capítulo, até que tem um episódio que uma senhora chegou para ele, depois dele pregar sobre nascimento. Whitefield, por que você só prega sobre que nós temos que nascer de novo? Ele falou, minha senhora, a senhora precisa nascer de novo. Meus irmãos, essa mensagem era necessária naquele momento. E ela continua necessária em nossos dias. Quantas pessoas estão vivendo uma ortodoxia morta? Tem a doutrina correta, é importante, é vital ter a doutrina correta, mas essa doutrina está divorciada da vida, a vida dele não é correta como aquilo que ele acredita. Quantas vezes pastores ensinam o correto, mas a vida em seus lares não é aquilo que ele prega. E o Whitefield, ele pregava chamando essas pessoas ao arrependimento, ele era muito preocupado com as almas que iam para o inferno. E nós vamos ver no slide seguinte, que o Whitefield, ele teve um momento na vida dele que ele foi do púlpito ao campo. Ele estava com seus 23 anos numa colônia americana, e lá ele viu as necessidades, grandes necessidades daquele povo. E uma delas era um grande número de órfãos. E ele viu então que precisava, ele sentiu no coração vontade de abrir um orfanato. Ele foi para a Inglaterra para poder angariar recursos para abrir esse orfanato. E chegando na Inglaterra, ele começou a pregar nas igrejas, e ele começou a notar igrejas mortas espirituais. Ele começou a ver que as pessoas precisavam nascer de novo, urgentemente, e não só as pessoas, mas os ministros, os pastores. E ele começou a falar isso, olha, até os pastores precisam nascer de novo. E o que aconteceu? Imagina um pastor chamando um cara para pregar na igreja dele para falar que ele precisa nascer de novo. Teve uma reação entre os ministros e eles fecharam as portas das igrejas, não deixaram mais o Whitefield pregar nas suas igrejas. E o Whitefield, o que ele fez? Foi para o campo. Ele foi pregar, e naquela época ninguém tinha feito isso. As pregações eram todas dentro das igrejas. Mas como ele começou a pregar que até os pastores precisariam nascer de novo, os pastores fechavam as portas das igrejas. E ele então partiu para o campo para pregar. E o Whitefield, ele chegou numa região que tinha trabalho de mineiros com carvão, e ele falou, olha, em tal hora eu vou pregar aqui. E deu essa hora, os mineiros foram saindo do serviço, pretos, sujos de carvão, algumas pessoas foram junto, deu aproximadamente 200 mineiros lá. E o Whitefield começou a pregar para aqueles homens duros, homens que já estavam envolvidos em toda sorte de pecado, homens com seus corações empetrecidos. O Whitefield começou a falar, olha, vocês podem ter um coração novo, vocês podem ter uma vida nova, vocês precisam nascer de novo. E durante a pregação, o Whitefield, ele começou a ver listras brancas naqueles rostos pretos de carvão, que eram lágrimas que caíam daqueles homens durões. Era o Espírito Santo que já estava convencendo esses homens do pecado. E o Whitefield falava, olha, vocês precisam arrepender, venham e arrependam-se. E aqueles homens, eles vinham e arrependiam. E o mover de Deus era tão grande através da pregação de Whitefield, que em apenas um mês pregando, 200 mineiros viraram 12 mil pessoas. 200 mineiros viraram 12 mil pessoas. E o Whitefield, meus irmãos, ele não parava. O Whitefield, ele foi para Londres. E chegando em Londres, ele falou, olha, eu vou pregar nos parques. Porque quem tinha dinheiro ia para os clubes. Quem não tinha dinheiro tinha que ir para os parques públicos. Só que nos parques públicos tinha toda sorte de pessoa. Bêbados, briga de galo, tinha prostituição, gente tocando tambor, flauta, era uma bagunça. E as pessoas falavam, Whitefield, não vá, o povo vai te jantar vivo lá. Ele falou, não, eu vou lá e eu vou pregar nos parques, eu quero pregar onde tem muita gente. E ele chegou no parque, não conseguiu nem andar,
Seus amigos colocaram ele no ombro, levantaram ele para uma pedra e fizeram uma espécie de palanque, e ele chegou com 24 anos e falou: olha, eis que hoje eu vou falar sobre a alma de vocês. E começou a pregar. E ele começava a pregar. E estima-se que nesse período que ele pregou no parque, no verão de 1739, verão são o quê? 3 meses, mais de 1 milhão de pessoas, ele pregou para mais de 1 milhão de pessoas pessoalmente. Em 3 meses, no verão de 1739, porque Deus foi usando ele de tal forma que o boca a boca começou: o Whitefield vai estar em tal parque, tal lugar. Olha, o Whitefield semana que vem vai estar em tal parque. E muitas pessoas vinham para ouvir a pregação de Whitefield. E a pregação dele, ela se baseava em 3 pontos, muito simples da gente entender. Nós fomos arruinados pelo pecado, nós somos perdoados pelo sangue de Jesus Cristo, e nós precisamos ser regenerados pelo poder do Espírito Santo. Isso que ele pregava, era a pregação de Whitefield: olha, fomos arruinados pelo pecado, mas nós temos o perdão pelo sangue de Jesus Cristo, e nós precisamos nascer de novo pelo poder do Espírito Santo. E Deus ia usando de uma forma muito tremenda esse grande homem dele. Deus ia usando as pregações de Whitefield, cada vez mais pessoas, e no auge da sua popularidade, o que o Whitefield faz? Ele entra no navio e vai atravessar o Atlântico. Ele não curtia ficar vivendo popularidade, fama, ele queria ir para lugares desconhecidos e pregar. Ele podia ficar lá e falar: agora eu já sou conhecido aqui, todo mundo gosta de mim, eu encho os lugares, eu vou ficar aqui e ter algumas regalias. Não, no auge da sua popularidade, ele entrava no navio para um lugar desconhecido para ele poder pregar para outras pessoas que ainda não tinham ouvido. E 3 anos da vida de Whitefield foram gastos no navio. Ele fez 13 viagens. Sempre ele estava indo de um lugar para o outro para poder pregar o evangelho. Sempre ele estava indo de um lugar ao outro com essa vontade, com essa sede, esse fogo que queimava no coração dele por almas. Ele queria pregar para pessoas, ele queria falar sobre o novo nascimento. Whitefield, ele era um itinerante incansável. Ele vivia viajando, indo para lugares desconhecidos, indo para a Inglaterra, aí depois ele ia para uma colônia americana, depois ele voltava para a Europa, depois ele voltava para a colônia americana pregando. E aqui nós vemos, em outubro de 1739 a janeiro de 1741, 14 meses, Whitefield, no lombo de um cavalo, não foi num jatinho, não foi num carro blindado, não foi num ônibus com ar-condicionado, no lombo de um cavalo, o Whitefield, ele foi de cima a baixo na costa leste dos Estados Unidos. Na época não era Estados Unidos, as 13 colônias americanas. E ele chegou na Filadélfia. Filadélfia era a segunda maior colônia americana, com 13 mil pessoas. Ele pregou no primeiro dia. No segundo dia ele teve que ir para fora da igreja. Em pouco tempo já tinha 6 mil pessoas ouvindo ele. Quase metade da cidade já tinha ido para ouvir o Whitefield pregando. E o que ele faz? Monta no cavalo e vai para Nova York. Nova York, 1.000 homens também montam em seus cavalos e vão seguir o Whitefield, porque eles queriam continuar ouvindo aquela mensagem que ele tinha trazido. E Deus usou ele de uma forma sobrenatural, como sempre usou em Nova York. E ele foi cada vez ficando mais conhecido. Quando ele chegou em Nova York, a primeira pregação dele tinha 8 mil pessoas num dia de semana. Aí foi no domingo, 15 mil pessoas de manhã à tarde, 25 mil pessoas para ouvir aquele homem. Depois ele vai para Boston, outra colônia americana, e chegando em Boston, eles falam que a maior reunião, a maior assembleia de pessoas que já tinha existido até lá, se reuniu para ouvir a pregação de Whitefield. 30 mil pessoas para ouvir aquele homem pregando. E um amigo dele, no livro, ele faz uma conta lá que ele dá 60 centímetros quadrados por pessoa. Aí ele fala 30 mil vezes 60 centímetros, ele fez uma proporção que era aproximadamente 12 quarteirões cheios de pessoa ouvindo Whitefield. Meus irmãos, novamente, sem microfone, sem caixa de som, não é trio elétrico, não é aqueles caminhões que hoje em dia o povo fica pregando para 1.000 pessoas e acha coisa de outro mundo na praça. Não, o Whitefield, ele pregou para 30 mil pessoas só no gogó. 12 quarteirões cheios de homens, mulheres,
de todo tipo de lugar para ouvir a mensagem que é necessário nascer de novo. Whitefield, nesse período que ele ficou na costa leste das colônias americanas, estima-se que 80% dos norte-americanos viram ele pregar pessoalmente. 80% dos norte-americanos. Por isso que eu falei que tem alguns historiadores que falam que o verdadeiro pai dos Estados Unidos foi o Whitefield com a sua pregação, porque logo seguinte veio os Estados Unidos. As colônias se juntaram e formou os Estados Unidos. E o Whitefield, e a gente até vê, né, o protestantismo forte no início dos Estados Unidos, um dos responsáveis diretos foi o Whitefield, que ele pregou para 80% daquelas colônias, todas elas ouviram. E o que aconteceu quando ele estava no auge da fama? Ele entra no navio de novo e vai viajar para outro lugar. Ele entra no navio e vai para outra região, para outras pessoas, para poder falar sobre a importância e a necessidade urgente de nascer de novo. E tem um episódio na biografia de Whitefield que foi uma controvérsia entre ele e John Wesley. John Wesley os irmãos conhecem, fundador da igreja metodista. E só uma observação, os irmãos sabem de onde vem metodista? O Clube Santo, que tinha Whitefield, Charles Wesley, John Wesley, eles eram muito rigorosos, eles tinham vários métodos para estudar a Bíblia, e eram muito disciplinados em oração, jejum, estudo. E depois teve um período que John Wesley ele saiu para ir para uma outra região, e quem assumiu foi George Whitefield, o Clube Santo. George Whitefield, evangelizador, rapidinho aquele negócio começou a crescer de pessoas. E eles apelidaram aquele Clube Santo com um apelido que na época era pejorativo de os metodistas. O que significa os metodistas? Aquele que segue rigorosamente um método. Então, metodistas vem disso. Foi um apelido que o povo disse, vocês são os metodistas, vocês seguem os métodos aí. E depois de algum tempo, John Wesley, ele fundou a igreja metodista, e nós sabemos a potência, o tamanho, o tanto de pessoas que fazem parte dessa igreja. Mas teve um momento na história que John Wesley e Whitefield eles desentenderam. O Whitefield estava na Inglaterra, no auge da sua popularidade, e ele viajou para as colônias americanas, e ficou um ano fora. E quando ele voltou, a sua popularidade tinha caído, o seu apoio tinha caído grandemente. Por quê? John Wesley, ele distribuiu um folheto intitulado A Graça Livre, onde que ele combateu uma doutrina que o Whitefield falava muito, que era a doutrina da predestinação. John Wesley não gostava de jeito nenhum. O Whitefield ele era calvinista, John Wesley arminiano, e quando ele estava fora, John Wesley foi lá e distribuiu um folheto falando contra aquelas doutrinas que o Whitefield ele ensinou. E o apoio de Whitefield caiu, e ele começou a sofrer algumas perseguições durante as pregações. Tinha hora que ele ia pregar num lugar, o povo contratava tocador de tambor e de flauta para ir lá tocar para atrapalhar a pregação dele. Aí ele ia num outro lugar pregar, o povo começava a tacar ovo podre, gato morto na cabeça tentando acertar ele. Aí muitas vezes a gente pode falar, não, e o Whitefield deve ter ficado nervoso com isso. Não, ele permaneceu firme. E o que ele diz sobre isso? Fui honrado por ser jogado contra mim pedras, bem como terra, ovos podres e pedaços de gatos mortos. Às vezes alguém te xinga, você já não quer saber de mais nada. Nossa, eu fui perseguido na faculdade, eu fui perseguido no trabalho quando eu falei de Jesus. Teve uma vez que eles tentaram matar o Whitefield. E sabe o que ele diz a respeito disso? Recebi muitas feridas, uma especialmente grande perto da têmpora. Pensei em Estevão. Tinha grande esperança de que, como ele, eu fosse morto e chegasse em sangrento triunfo até a presença de meu mestre. Quando ele apanhou, ele já pensou assim, nossa, o Estevão ele morreu e entrou em sangue. Será que eu vou ter isso? Eu queria poder entrar em sangrento triunfo na presença de meu mestre. Meus irmãos, que inspiração para nossos dias. Muitas vezes o seu vizinho te xinga lá, você fala, é perseguição, o diabo está furioso comigo. E a maioria das vezes você fez alguma coisa errada e vai falar que é perseguição. Não, meus irmãos, aqui era porque ele estava pregando o evangelho. Só que o Whitefield ele permaneceu firme, e depois de um tempo o apoio dele voltou a crescer na Inglaterra. E sobre essa controvérsia dele e John Wesley, ele foi obrigado, mesmo a contragosto, a escrever uma carta se defendendo. Ele escreveu uma cartinha de 20 páginas para
John Wesley, e nessa carta, não vai dar para os irmãos lerem, eu vou só falar o conteúdo, essa é a carta dele. Que John Wesley tinha falado, olha, você fala que tem eleição, então se tem eleição, se Deus escolheu, não precisa pregar, porque quem foi escolhido vai vir para ele de um jeito ou de outro. E o Whitefield responde, olha, isso daí é um sofisma, esse argumento, ele é uma falácia, porque o próprio Deus que escolheu, esse próprio Deus, ele colocou a pregação do Evangelho como um meio de atrair as pessoas. E ele escreveu sobre outras situações, sobre outros pontos que John Wesley tinha escrevido, mas o que é importante a gente saber aqui? Essa curiosidade, ela foi tirada do diário de John Wesley, onde que John Wesley, ele vai dizer que ele foi convidado pelo próprio Whitefield para pregar no funeral dele. Ou seja, depois de um tempo, eles fizeram as pazes. E eles falaram, olha, as divergências que nós temos aqui, arminiano, calvinista, isso é coisa secundária, isso não impede a gente de ser irmão. Tanto que, uma vez eles perguntaram para Whitefield, ô Whitefield, será que a gente vai ver, você acha que vai ver John Wesley no céu? Ele respondeu, temo que não. Ele estará tão perto do trono eterno e nós tão distantes que quase não veremos ele. E depois dizem que no funeral de Whitefield, uma senhora chegou para John Wesley e falou, John Wesley, será que o Whitefield está no céu? Ele falou, não, a senhora já foi indo embora, eu sabia que você ia responder. Ele falou, calma senhora, eu não terminei de responder não, espere. Quando eu chegar ao céu, Whitefield estará tão perto do trono que um pobre pecador como eu nunca conseguirá obter um vislumbre dele. A gente vê dois homens de Deus maduros, que mesmo diante de divergências que não são importantes, eles respeitavam um ao outro. Tanto que John Wesley ele foi convidado pelo próprio Whitefield para pregar no funeral dele. No funeral de Whitefield, à medida que Wesley pregou no culto fúnebre, ele disse, não houve um evangelista como Whitefield desde os tempos dos apóstolos. Não houve nenhum evangelista como Whitefield. Meus irmãos, a vida de Whitefield deixa um legado para nós nos dias atuais. Se me perguntar, Fabrício, mas aí, o que aconteceu ano após ano? Eu vou responder a mesma coisa que o maior biógrafo dele respondeu. Ele escreveu 2 volumes sobre a vida de Whitefield, e na metade do 2º volume, ele escreveu da seguinte maneira, para mim não faz muito sentido escrever o que aconteceu ano após ano, porque nada mudou. Onde quer que ele pisou, Deus lhe deu sucesso. A mão de Deus estava com ele, abençoando ele tremendamente. Todo ano. O que ele fazia, Deus abençoava, Deus estava com ele, almas e almas sendo ganhas para Cristo através da exposição do Evangelho, através do chamado ao arrependimento, chamado a nascer de novo. Whitefield, ele casou com uma viúva, qual que é o nome dela? Elizabeth James, uma viúva de 36 anos. E ela deu à luz a seu único filho em 1744, só que esse filho morreu quando ele tinha 4 meses. Teve um momento na vida de Whitefield que ele estava passando por um estresse econômico muito forte. E ele falou com a sua esposa para sair da casa que ela estava e ir para outra região que era mais barata. Só que no caminho estava um período muito frio, de muito frio. E a criança com 4 meses, chamada John, ela não resistiu e morreu. Então ele teve um filho, mas esse filho morreu com 4 meses e a sua esposa faleceu depois de 28 anos de casado, em 1681. E o Whitefield ele morreu em 1770, 29 de setembro de 1770, com 55 anos. 34 anos servindo a Deus. E ele gostava tanto de pregar, que ele queria morrer pregando. Ele falava, eu quero morrer num púlpito. Só que se eu não morrer num púlpito, ele falou, olha, vocês me enterrem no púlpito da próxima igreja que eu iria pregar. E nesse período, ele chegou numa região, depois de ter pregado uma colônia, e ele estava começando a ficar muito cansado. Ele achava que era asma, mas alguns historiadores falavam que era uma insuficiência cardíaca. E ele foi pregar. E a última pregação dele, ele estava muito cansado, já bem debilitado de saúde, ele escreve antes de pregar, ele fala, Senhor, eu estou cansado no teu trabalho, mas não estou cansado do teu trabalho. Ele já bem debilitado, a última pregação dele, ele prega em 2 Coríntios 13:5, examine-se para saber se estão na fé. Ele tinha muita preocupação, porque tinha muitas pessoas religiosas que não tinham nascido de novo.
Ele falou para essas pessoas, olha, examine se vocês nasceram de novo, examine se vocês têm um fruto da nova criatura, examine se vocês estão perdendo o gosto pelo pecado, examinem-se a sua vida, se vocês estão realmente dando fruto que prova que vocês nasceram de novo. Ele era muito preocupado com isso. Você é uma nova criatura, você vê o fruto necessário da regeneração presente na sua vida, e depois de pregar esse sermão, ele volta para a casa de um pastor amigo seu, e chegando lá um tanto de gente querendo ouvir ele pregar à noite, e ele ia pregar no domingo. O que ele faz? Vai para o segundo andar para pregar mais um pouco. Ele começa a pregar para aquelas pessoas com vigor, com vontade, só que ele não sabia, nesse dia às 4h, ele morreu. E cumpriu-se o desejo dele, ele foi enterrado debaixo do púlpito da igreja que ele ia pregar no domingo seguinte. E essa igreja ficou muito conhecida, começou a vir navio de tudo quanto é lugar, vários ministros, teve congestionamento no porto, muitas pessoas, muitos pastores, muitos líderes vieram para poder participar do funeral de Whitefield, que John Wesley, ele foi o pregador daquela noite. Meus irmãos, Whitefield deixou um legado para a gente. À medida que nós vamos vendo, nós devemos avaliar a nossa vida e ver o que nós podemos aprender com ele. O que nós aprendemos com Whitefield, uma piedade incomum, fora do normal. A piedade, o que é piedade? É uma dedicação, uma devoção a Deus, uma entrega a Deus. Essa piedade dele era maior que os seus dons. Todo dia ele acordava às 4h e estudava sua Bíblia de joelho. Ele devorava a Bíblia. Ele sempre estava estudando, e alguns dizem que passavam às vezes na casa que ele estava e via só aquela lanterna acesa, aquele lampião, era o Whitefield 4, 5h estudando a Bíblia de joelho. Ele dizia, sempre esteja em oração em secreto com Deus, converse menos com os homens e mais com Deus, para que quando você conversar com os homens, as suas palavras estejam cheias do poder de Deus. Ele tinha um evangelho que não era comprometido. Nós vimos o jeito de Whitefield pregar, ele pregava aquilo que ele vivia. Num período onde que os pastores liam os sermões, Whitefield ele falava, e ele falava com vida. Ele batia no púlpito, ele batia o pé, ele gesticulava, ele ia para um lado, para o outro, ele falava alto. Ele não estava preocupado se ia desagradar alguma área, alguma parte da sociedade. Ele pregava sempre o evangelho. Qual que era o conteúdo da pregação dele? Nós fomos arruinados pelo pecado, mas temos perdão através do sangue de Jesus Cristo e precisamos ser regenerados pelo poder do Espírito Santo. Sempre ele estava pregando isso. E ele falava, olha, não tem presbiteriano no céu, não tem batista no céu, não tem metodista no céu só tem crente que nasceu de novo. Só tem crente que nasceu de novo. Ele pregava sempre a cruz. Ele tinha uma paixão inextinguível, uma paixão insaciável. Sempre ele queria aprender mais. Não era só o que ele dizia, mas como ele dizia. Ele tinha um zelo, ele tinha uma compaixão, um fervor. Ele era muito humilde. E ele trouxe de volta aquela pregação dos apóstolos que já tinham se perdido. Um século depois da Reforma Protestante, o povo já estava ficando frio, perdendo o interesse pela palavra, e Deus, através do Whitefield, trouxe isso de volta. Martin Lloyd Jones diz que o Whitefield rugia como um leão, e a igreja estava dormindo, e apenas uma voz forte poderia despertá-la do seu sono espiritual. Deus usou ele com a voz dele, com aquela voz forte, com aquele ímpeto de pregar, pudesse acordar aquela igreja que estava em sono espiritual. E o Riley diz sobre o Whitefield, parece que ele vivia apenas com 2 objetivos, a glória de Deus e a salvação de almas. Isso que importava para aquele homem, a glória de Deus e a salvação de almas. E ele tinha uma teologia inigualável, ele era muito estudioso, ele cria nas doutrinas da graça, e ele não só cria, ele vivia aquilo que ele cria. Ele testemunhava aquilo que ele cria. E o Whitefield, ele se preocupava por que as pessoas não valorizavam as pregações. E no seu livro, na sua biografia, tem uma parte que ele cita que um arcebispo, em determinada época, perguntou para um ator, aqui,
tem algo que está me incomodando. Por que vocês, atores, falam de coisas imaginárias e a plateia recebe como coisas reais, e nós, pastores, falamos de coisas reais e a plateia recebe como coisas imaginárias? O ator falou, é muito simples, arcebispo. É porque nós, atores, falamos de coisas imaginárias como se fossem reais. Vocês, pastores, falam de coisas reais como se fossem imaginárias. E o Whitefield, diante disso, ele falou, olha, vou gritar bem alto, eu não serei um pregador com a boca de veludo. Eu não vou falar das verdades espirituais com a boca de veludo. Porque muitas vezes a gente está pregando aqui sobre o inferno, está pregando sobre a vida eterna, sobre a condenação eterna, e as pessoas, não, daí é conto da carochinha, daí é uma lenda, daí não existe. E isso incomodava muito o Whitefield. Incomodava muito, tanto que o que ele mais pregava era o quê? Chamando o povo para o arrependimento. Inclusive, faz parte da proposta de hoje, nós estudarmos sobre o legado e a vida dele, de uma forma bem objetiva aqui. Eu escolhi um sermão de Whitefield para que nós pudéssemos analisar esse sermão. Eu vou ler algumas partes e nós vamos aplicar ela no final. E qual o sermão que eu escolhi? O arrependimento. Era o que ele mais falava. E o texto básico é Lucas 13:3. Se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E o Whitefield, ele começa falando sobre 4 observações. E a primeira observação sobre arrependimento que esse grande homem de Deus fala é que a consciência da consequência do pecado deveria gerar arrependimento. A consciência que nós estamos pecando diante de um Deus santo, justo, puro, e que esse Deus vai nos julgar, isso deveria gerar em nós, deveria dissuadir-nos, deveria nos afastar do mal. Só que o Whitefield fala, o homem é muito imprudente em relação à eternidade. O homem, ele tem pouca consideração e bem-estar em relação à sua alma imortal. E muitas vezes o homem esquece que vai prestar contas. Nós vamos prestar contas no final. E o Whitefield vai falar, o verdadeiro arrependimento, ele não é simplesmente você refletir sobre o seu comportamento, eu estou errando, eu não vou errar mais. E na sua própria força você tentar vencer o pecado. Eu estou nas 4 observações ainda. Na sua própria força você vencer o pecado. E ele diz, quantas vezes nós nos tentamos vencer o pecado com a nossa própria força, nós fazemos a promessa que não vamos cair mais e quebramos essa promessa. E o fato da gente sempre ficar caindo no mesmo pecado, isso é uma forma de zombar de Deus. Porque o cair acontece, mas ser escravo do pecado é uma prova que nós não nascemos de novo. Charles Spurgeon, ele tem uma frase que ele fala assim, as ovelhas podem sujar na lama, mas somente os porcos que deitam, que rolam na lama. Ou seja, o salvo, ele pode pecar, mas ele não vai viver no pecado. E o Whitefield, ele fala que o arrependimento, ele não vem com a nossa própria força. Não é eu tentar na força do meu braço arrepender e fazer um tanto de promessas que eu não vou cair mais, que eu vou cair e vou estar zombando de Deus. E o Whitefield, a terceira observação, o tempo passa. Chegará o tempo que não haverá mais tempo, que não haverá mais chamado para o arrependimento. Isso é ele pregando. Rogo-lhes que se arrependam dos seus pecados, pois o tempo se apressa em que vocês não terão tempo nem chamado por arrependimento. Não há nada na sepultura para onde vamos. E o Whitefield fala, mas não tenham medo, porque Deus frequentemente recebe o maior pecador a misericórdia pelos méritos de Cristo Jesus. Ele fala, olha, o tempo passa que não haverá mais chamado para arrependimento, mas não tenha medo, porque se você arrepender, Deus é misericordioso por causa de Jesus Cristo, ele recebe o maior dos pecadores. Deus, Cristo, ele ama mostrar misericórdia, que é a 4ª observação, e ele usa o exemplo do apóstolo Paulo, que ele mesmo se declara como o maior dos pecadores, e ele mesmo mostra a misericórdia de Deus para com ele. E o Whitefield, preocupado com aquelas pessoas não entenderem o que é o arrependimento de modo errado, ele diz para essas pessoas, mas para que não tenham engano sobre o arrependimento verdadeiro, eu vou mostrar algumas partes para você do que é o verdadeiro arrependimento. E nessa pregação ele continua falando sobre a natureza do arrependimento. E ele vai falar qual que é a natureza do arrependimento. É a disposição carnal e corrupta humana mudada numa disposição renovada e santificada.
Qual que é a natureza do arrependimento? É a disposição que nós tínhamos antes, quando éramos escravos do pecado, uma disposição carnal, paixões incontroláveis, onde que nós queríamos só suprir as nossas necessidades, os prazeres, tínhamos a mente ensoberbecida por causa desses prazeres. Whitefield fala que essa disposição é mudada e essas paixões são crucificadas. É a natureza do arrependimento verdadeiro, nós temos consciência do mal que habita em nós. Quando nós não éramos salvos, você pecava e sua consciência não te condenava. Por quê? Você não tinha o Espírito Santo. Mas a partir do momento que você nasce de novo, a sua consciência te condena e te incomoda quando você cai. Você sabe que você errou. Você sabe do mal que habita em você, dessa vontade de fazer as coisas que são contrárias à vontade de Deus. E isso te leva a clamar a Deus. Quando você arrepende de verdade, você não tem medo de ser ridicularizado por causa de Cristo. Você não tem medo do que as pessoas vão pensar. Os jovens não têm medo de sofrer chacota na faculdade, porque não faz isso, não comete esse pecado. Qual que é a natureza do arrependimento real? É a natureza que denota, que significa uma aversão total ao pecado. Um abandono a esse pecado. E não só a natureza, o Whitefield também vai falar as partes do arrependimento. Quais são as partes do arrependimento? Tristeza, ódio e abandono. Qual que é a primeira parte? Tristeza. E não é simplesmente uma tristeza por medo da ira de Deus, simplesmente, mas uma tristeza por conhecer o amor de Deus. Nós obedecemos a Deus não porque nós temos medo do inferno, mas porque nós amamos Ele. Porque se for só medo do inferno, isso não passa de amor próprio. Eu sou preocupado, o que vai acontecer comigo? Não, mas nós temos uma tristeza quando nós pecamos, e o verdadeiro arrependimento, ele traz esse conhecimento para nós. Olha, Deus chamou tanto, e você caiu. Deus chamou tanto, e você caiu. Jesus Cristo morreu na cruz, entregou-se a si mesmo por causa dos seus pecados, você caiu, e isso gera uma tristeza no coração do salvo. O verdadeiro arrependimento traz essa tristeza, e essa tristeza não vem com clamor enganoso, essa tristeza não é uma simples confissão que é pecador, não é chegar aqui na frente da igreja e repetir uma palavra com um pastor uma vez na vida e achar que você foi salvo, não. O arrependimento, ele é diário, porque nós pecamos diariamente, então devemos estar nos arrependendo diariamente. Essa tristeza, ela não pode ser manipulada. Essa tristeza, ela não pode ser forçada. Não é uma repetição de palavras, mas ela surge do fundo do coração. O arrependimento é um ato contínuo. E nós, quando nós arrependemos verdadeiramente, temos essa tristeza. E a segunda parte do arrependimento é o ódio ao pecado. Porque você começa a ficar com raiva. Nossa, eu não queria cair, eu caí de novo. Você começa a fugir das tentações, você esforça para que você não venha cair. O Whitefield fala, olha, chama à memória os pecados cometidos e veja o tanto que você andou pelo caminho mau e veja o favor de Deus, o consolo do Espírito e a paz de Cristo. Considerem a hediondez, a maldade do seu pecado e o quanto vocês abusaram da paciência de Deus. Vejam a maldade do seu pecado e o quanto vocês abusaram da paciência de Deus, e esforce para ter um coração afetado por isso. Aí você começa a ter ódio das coisas que Deus abomina. Quando você vê o tanto que Deus é bom, o tanto que Deus é misericordioso, e o tanto que você já abusou da paciência de Deus, você traz isso e você começa a ter ódio pelo pecado, você começa a ter ódio por esse mal, por essa vontade de pecar. Então implorem um perdão ao Senhor pelo sangue do Cordeiro, pelo qual cometeram o mal e pelo bem que omitiram. Então, quando você descobrir o mal que habita em você, você começa a ter esse ódio pelo pecado, você muitas vezes vai ver um coração endurecido, e você tem que implorar a Deus, Deus, amoleça meu coração. Porque o que convence o homem do pecado não é a oratória, não é o volume do que eu estou falando, não são os slides, mas é o Espírito Santo. Então, muitas vezes, você está ouvindo o que eu estou falando e está entrando no ouvido e saindo no outro. Sabe o que você tem que fazer? Peça a Deus misericórdia. Deus, meu coração está duro. Eu não estou sentindo nada. Às vezes a pessoa está ouvindo uma pregação e já está pensando no pecado que vai cometer quando chegar em casa. Meus irmãos,
peça misericórdia a Deus. Peça a Ele, Deus, amoleça o meu coração duro de pedra, troque ele por um coração sensível para que eu possa ser convencido dessas verdades eternas, para que eu possa ter ódio do pecado, para que realmente eu venha me entristecer verdadeiramente quando eu pecar. E a terceira parte do arrependimento, primeira tristeza, o ódio pelo pecado, e ocorre o quê? O abandono do pecado. Porque não adianta eu falar que eu me arrependi verdadeiramente se eu continuo cometendo pecado, se eu não abandonei o pecado completamente. Então essa é a terceira parte. Se você chora e lamenta os pecados passados e não os abandona, seu arrependimento é em vão. Você está escarnecendo de Deus, enganando a própria alma. Whitefield fala, você tem que despir-se do velho homem com suas ações antes de vestir do novo homem que é Cristo Jesus. Então, meus irmãos, não existe verdadeiro arrependimento sem a resolução de abandonar os seus pecados. Então, quais são as partes do arrependimento? Tristeza pelo pecado, um ódio, que você não quer pecar mais, você abusou da paciência de Deus, e ele vem seguido do abandono. Você tem a resolução, você tomou a decisão de abandonar aquilo que desagrada ao seu Deus. E Whitefield, depois de falar das partes, ele fala das causas do arrependimento. E a primeira causa do arrependimento é Deus, o nosso Criador. Fomos feitos por Ele. E é Deus que nos incentiva, que nos leva a arrepender. Se não for Deus, ninguém arrepende. Se não for Deus, ninguém tem um verdadeiro arrependimento. E nós temos Deus e temos também a sua graça e a sua misericórdia. E o Whitefield, ele até vai dizer que às vezes os instrumentos que Deus usa são improváveis. E ele fala, um pobre e menosprezado ministro ou um membro de Jesus, qualquer membro da igreja pode ser usado para trazer uma mensagem e Deus usar aquela mensagem para transformar uma pessoa, para salvar uma pessoa. E isso é uma prova que não é um pastor, não é a eloquência do pastor, não é a igreja bonita, não é a roupa, mas é o Espírito Santo, ele usa quem ele quer. Pode ser qualquer pessoa pregando, o Espírito Santo, se for da vontade dele, ele vai, transforma os corações, tira aquele coração de pedra, coloca um coração novo, a pessoa tem a vida transformada. Então, muitas vezes, nós ficamos esperando um pastor famoso para falar algo, e Deus está falando conosco através daquele irmãozinho, através daquela irmãzinha. E é o Espírito Santo que faz, meus irmãos. Lembre-se sempre disso, não é o pastor, não é uma pessoa conhecida, mas é o Espírito Santo, ele usa quem ele quiser, da forma que ele quiser. E o Whitefield vai dar algumas razões porque o arrependimento é necessário para a salvação. E a primeira razão, a alma que não se arrepender e se voltar ao Senhor, morrerá em seus pecados. Ele fala, é necessário quando pecamos que nos arrependamos, pois um Deus santo jamais admitirá na sua presença algo que é profano. Ele diz, vocês não podem amar ao pecado e a Deus ao mesmo tempo. E ele diz, há uma contrariedade entre a natureza santa de Deus e a natureza impura dos homens carnais não regenerados. Ele vai falar que tem algo que é contrário à natureza santa e à nossa natureza pecaminosa. Se Deus pegasse o homem com a sua natureza pecaminosa, sem transformá-lo e levasse ele para o céu, nós iríamos achar o céu um inferno. Com a nossa natureza pecadora, o cântico dos anjos ia ser algo que iria nos incomodar. Nós íamos achar que aquilo era um fanatismo. O Whitefield fala que nós não conseguiríamos ficar naquele lugar. Se vocês fossem admitidos ao céu com o seu estado atual, o próprio céu seria um inferno. O cântico dos anjos soaria como fanatismo, não seriam intoleráveis. Por isso esse estado tem que ser mudado. Por isso que Deus tem que fazer uma nova criatura. Vocês devem ser santos como Deus, é Ele que tem que ser Deus aqui, vocês têm que ter seu povo, ou vocês nunca habitarão junto com Ele por toda a eternidade. Não tem como eu não querer que Deus seja Deus aqui na terra e querer que Ele seja Deus no céu. A minha natureza, a nossa natureza tem que ser mudada. Meus irmãos, e eu coloquei aqui, ler, para eu não tentar falar, para eu ler, para falar exatamente o que o Whitefield falou. Eu vou ler ele falando para essas pessoas, pense como se ele estivesse falando para você. Meus queridos irmãos, sinto um frio na espinha ao pensar que qualquer um de vocês não venha a ser admitido nas mansões gloriosas do céu. Se estivesse em meu poder, eu colocaria todos vocês, sim vocês, meus irmãos escarnecedores e os maiores inimigos que eu tenho na terra,
à mão direita de Jesus, mas não posso fazê-lo. Contudo, aconselho-os e exorto-os com todo amor e ternura a fazer de Jesus o seu refúgio. Somente em sua presença há o alívio que procuram. Jesus morreu para salvar pessoas como vocês, ele está cheio de compaixão, e se vocês forem a ele como pecadores pobres, perdidos e destruídos, Jesus lhes dará o seu Espírito. Vocês viverão e reinarão com este Jesus por toda a eternidade. Meus irmãos, é a pregação do Evangelho, é o chamado ao arrependimento. E por último, o tio de fazer exortação a buscar o arrependimento. Ele vai dizer primeiramente a vocês que nunca se arrependeram verdadeiramente de seus pecados e nunca abandonaram, não se ofendam se eu falar algo claramente, porque é amor por suas almas que eu vou falar. Vou colocar diante de vocês o perigo e a miséria no quais vocês, aquelas pessoas que não se arrependem, que vocês estão expostos se permanecerem impenitentes. E ele vai falar, enquanto não estão arrependidos dos seus pecados, vocês estão em perigo de morte, e se morrerem, vocês perecerão eternamente. A pessoa que não se arrepende, ela está em perigo de morte. Ah, Fabrício, eu estou no meio da minha vida ainda, eu vou arrepender ano que vem. Quem garante que você vai chegar vivo na sua casa? Quem garante que eu vou chegar vivo na minha casa hoje, que eu vou acordar amanhã? Eu não sei, eu posso morrer hoje, agora. E quantas pessoas estão brincando, achando que vai ter tempo? O Whitefield fala, olha, não há esperança para todo aquele que vive e morre em seus pecados, pois habitará com os demônios e espíritos malditos por toda a eternidade. Não há esperança para aquele que não arrepende. Tão certo quanto é a palavra de Deus, se vocês morrerem nessa condição, para sempre estarão excluídos de toda esperança e misericórdia, e se converterão em miséria infundada e infinita. É uma exortação ao arrependimento. Ele está chamando a atenção daquele povo, e nossa atenção hoje. E ele continua dando mais uma exortação. Quanto valem todos os seus prazeres e diversões? Quanto vale? Eles duram apenas por um momento, não valem nada e são de curta permanência. E com certeza eles devem ser rematados como loucura. É loucura buscar essas consciências, esses desejos, esses prazeres pecaminosos que fazem guerra contra Deus, porque isso vai cauterizando a sua mente. Quanto mais você peca, quanto mais você se entrega aos desejos carnais, mais a sua consciência vai cauterizando e mais distante você vai ficando de Deus. Ele fala, é loucura isso. Enquanto vocês prosseguem num curso de pecado e injustiça, rogo-lhes, meus irmãos, que pensem na consequência que acompanhará o desperdício do seu tempo precioso. Ele vai dizer, sua alma vale a sua preocupação. Preocupe com a sua alma, pois se vocês podem desfrutar desses prazeres, na morte não terá mais prazer, você vai ter que abandonar tudo. A morte vai pôr um fim a todos os interesses mundanos, e não será lamentável ver o fim de todas as coisas boas aqui, os prazeres sensuais, diabólicos com os quais vocês se envolveram tanto, e vai corroer a sua própria alma o pensamento de, por tão insignificante interesse, vocês perderam o bem-estar eterno. Ele está falando a pessoa que não se arrepender verdadeiramente, chegará o tempo que a pessoa vai ver todos esses pecados, todos esses prazeres sensuais, diabólicos, e ela vai ver que não valeu nada. Ela vai se arrepender amargamente de não ter se arrependido enquanto houve tempo. Meus irmãos, já falamos algumas vezes, para o ímpio, ele pode ter a vida boa, ele pode ter dinheiro, pode ter saúde, pode viver até os 100 anos, a família toda 100%, nunca teve um problema. Quando ele fechar os olhos, se ele não tiver Jesus Cristo, tudo que ele viveu de bom aqui não vai ser comparado ao castigo eterno que está preparado para aquele que não tem o Senhor Jesus. E da mesma forma, para o justo, para o que verdadeiramente arrependeu, ele pode ter vivido uma vida de perrengue, pode ter passado dificuldade financeira, doença terminal, a família dando problema, dando preocupação para ele, mas nenhum sofrimento nessa vida, quando o salvo ele fechar os seus olhos, vai ser comparado com aquilo que está preparado na eternidade para ele. E muitas vezes nós não acordamos para isso. E isso que o Whitefield está falando, olha, esses prazeres, a sua alma vale essa preocupação, preocupe com isso, esses prazeres carnais
Se você não se arrepender dele, vai chegar ao ponto que você vai se arrepender amargamente por não ter escolhido Jesus enquanto em vida. E depois não tem mais como. Ele conclui, hoje você se dispõe dos meios da graça. Quais são os meios da graça? A pregação do Evangelho, a oração. O próprio Deus, ele traz ministros para falar conosco. O próprio Deus usa a pregação do Evangelho para nos chamar ao arrependimento. Os campos, as estradas, para insistir que vocês entrem. Vocês podem achar que isso é fanatismo e loucura, mas naquele grande dia, se vocês não se arrependerem dos seus pecados aqui, vocês descobrirão por terrível experiência que os seus caminhos que eram loucura. Muitos acham fanatismo. Muitos acham que é loucura um jovem se guardar, um homem ele não olhar para outra mulher com desejo impuro. Muitos acham que é fanatismo, que é loucura, que não é normal. Mas chegará o dia que essas pessoas elas vão ver que a real loucura foram elas não terem arrependido enquanto foi tempo. E que essa não seja a nossa realidade. O Whitefield fala uma palavra de exortação aos que já nasceram de novo. Tem pessoas que já nasceram de novo e glória a Deus por isso. E ele fala, sejam gratos a Deus por suas misericórdias. Nunca se esqueçam de falar das misericórdias de Deus. E assim como na sua vida antiga você se dedicava ao pecado e aos prazeres do mundo, que agora a sua vida seja gasta completamente nos caminhos de Deus. Ao ver alguém apressando para a destruição, use o máximo dos seus esforços para detê-lo. Mostre-lhe a necessidade de arrependimento e que sem isso ele estará perdido para sempre. Não façam conta se essas pessoas se te menosprezar, mas continuem mostrando para elas o perigo em que elas estão sem Jesus. Meus irmãos, o que nós aprendemos? Uma aplicação rápida aqui. Não baseie a sua própria força. Não é na força do próprio braço que nós vamos vencer o pecado, mas é na força de Jesus Cristo. É só através de Jesus Cristo. Como que eu afasto do pecado, Fabrício? Me aproximando de Jesus. Quanto mais próximo, tem jovens que muitas vezes ficam tentando vencer o pecado com as suas próprias forças, cheio de regrinhas, mas a pessoa esquece do principal, ele esquece de orar, ele esquece de ler a Bíblia, ele esquece de louvar, e não adianta. Agora, quando nós focamos naquilo que precisamos fazer, que é aproximar de Jesus, vai ficando mais fácil vencer o pecado. Decidam lançar-se aos pés de Cristo em sujeição a Ele, em seus braços, para alcançar a salvação. Meus irmãos, é só o Senhor Jesus que salva. Não existe outro caminho, é só Jesus. E nós precisamos nos lançar aos seus pés em humilhação e pedir perdão pelos nossos pecados. E o arrependimento, ele é diário. Não é uma vez aqui na igreja que nós confessamos, mas todos os dias nós devemos estar arrependendo dos nossos pecados. Não existe pessoa irrecuperável para Cristo. Às vezes você fala, Fabrício, você não conhece meu pecado. Nossa, você não conhece o meu passado. Meu irmão, o sangue de Jesus, ele é poderoso para purificar todo o pecado. Não há nada que o sangue de Jesus não seja capaz de perdoar. Confie nele. Confie, o sangue de Jesus, nós temos que confessar os nossos pecados a Ele, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados, nos purificar das nossas iniquidades. E por último, não adie essa decisão. Não deixe para amanhã, não deixe para a semana que vem, não coloque um tempo para você arrepender dos seus pecados, o dia de salvação é hoje. O dia que o Senhor está te chamando é hoje, meu irmão. Não adie nem mais um dia, mas agora mesmo, aceite esse Senhor. Aceite Jesus Cristo, que o Whitefield fala ali, és oferecido livremente. Isso que nós precisamos. E a oração de Whitefield, ele termina dizendo, mostra-lhe, Pai, em que eles te ofenderam. Faz-os ver a própria vileza, a maldade, e que eles estão perdidos sem um verdadeiro arrependimento. Conceda-lhes esse arrependimento, nós te pedimos que eles se voltem do pecado a ti, o Deus vivo e verdadeiro. Essas coisas e tudo mais que tu consideres necessário para nós, pedimos que tu nos dês, por causa do querido Jesus Cristo fez e sofreu, a quem contigo e o Espírito Santo, 3 pessoas e um Deus, sejam atribuídos como é altamente devido, todo poder, glória, força, majestade, domínio, agora e para sempre. Amém. Meus irmãos, vamos orar? Deus, o Senhor é tremendo, o Senhor é